Então, geometria analítica, estudo do ponto. Nessa situação, nós vamos ver condição de alinhamento. Essa condição de alinhamento. Então, condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estão alinhados se e somente se pertencerem à mesma, o quê? A mesma reta. Então, se eu tenho 3 pontos, eu digo que eles estão alinhados se eles pertencerem à mesma reta. Então, eu digo que eles estão alinhados, eu digo que eles são colineares, ou então eu digo que eles pertencem à mesma reta. Então, imagina a seguinte situação. Tenho uma reta, eu tenho 3 pontos nessa reta. Então, eu posso ter um ponto A, que é XA, YA. Eu posso ter um ponto B, que é XB, YB. Eu posso ter um XC, que é quem? XC, YC. Como é que eu faço para saber se esses pontos estão alinhados ou não? Tá? Uma forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante, pela regra de Sarros, envolvendo a matriz das coordenadas. Então, dados 3 pontos A, B e C, então eu tenho o determinante, tá? E esse determinante aí, dependendo do seu resultado, eu posso dizer o quê? Se esse determinante der igual a 0, nós dizemos que os 3 pontos estão alinhados, ou então eu digo que eles são colineares, eles pertencem a uma mesma reta, eles pertencem a uma mesma linha. E se caso esse determinante der diferente de 0, eu digo que os pontos A, B e C não estão o quê? Alinhados, e eles não estando alinhados significa que um deles ou 2 deles estão fora da reta. Isso acontecendo, eles vão formar o quê? Um triângulo. E depois a gente começa a falar de triângulos aqui na parte de geometria analítica. Mas como foi que nós vimos lá antes da pandemia, eu disse que esse determinante aqui nós não vamos usar. Nós vamos usar o que nós chamamos de determinante simplificado. Correto? Que o próprio nome já está dizendo, ele é simplificado, então é mais fácil a resolução. Então, nós vamos usar esse determinante aqui, ó. Como é que nós colocamos esse determinante? Colocamos, ó, o ponto XA, YA, o segundo ponto XB, YB, o terceiro ponto XC, YC, e você repete os 2 primeiros aqui, tá? Esse daqui você repete aqui no final, correto? Se você, por acaso, estiver estudando via internet, for pegar um site de matemática, ou outro professor de matemática, ele usando isso aqui, observem que vai aparecer mais 2 linhas aqui, desculpa, mais 2 colunas de 3 linhas aqui. Aí a multiplicação, ela vai aumentar, tá? Mas não tem problema, a forma de resolução é a mesma e o resultado vai dar o mesmo se você não errar nada. Mas mesmo assim ainda é preferível usar esse determinante simplificado, e foi esse determinante que a gente trabalhou, tá? Se por um acaso você quiser que eu resolva usando esse aqui, não tem problema, na próxima aula, ou então eu posso resolver outras questões envolvendo esse determinante aqui. Mas aqui, para a gente, como tem que ser algo rápido, nós vamos usar esse determinante aqui. Bem, exemplo 2. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, observe que eu tenho A, menos 2 e 6, 4 e 8, 1 e 7. Então, o determinante dele vai ser XA, YA, XB, YB, XC, YC, XA, YA de novo. Tá? Observem que há o mesmo padrão o tempo todo. Observem lá, XA, YA, menos 2 e 6. XB, YB, 4 e 8. XC, YC, 1 e 7. E repete o primeiro, menos 2 e 6. Amém, que esse eu coloquei certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o que nós chamamos de multiplicar as diagonais principais. Tá? Quem são as diagonais principais? São essas aqui, ó, diagonais principais. Nós vamos multiplicar essas diagonais aí. Multiplicando, menos 2 vezes o 8.
menos 16. 4 vezes o 7, 28. 1 vezes o 6, dá 6. Então, primeiro você multiplica o que nós chamamos de diagonais principais. Agora nós vamos multiplicar as diagonais secundárias. Então, essas aí as diagonais secundárias. Multiplicando as diagonais secundárias, vai ficar 6 vezes 4, 24. 8 vezes 1, 8. 7 vezes o menos 2, menos o que? 14. Aí, o detalhe é o seguinte, quando nós formos colocar para o determinante, certo? Os valores que estão de vermelho, que são os resultados das diagonais principais, não vão sofrer alteração. E os valores das diagonais secundárias, elas vão trocar de sinal, ou seja, será os valores opostos, tá? Serão os valores opostos desses números que aparecem aí. Então, como é que vai ficar o determinante? Olha só, menos 16, mais 28, mais 6. Observem lá que deu lá em cima 24, trocou o sinal, menos 24. Lá em cima deu 8, trocou o sinal, menos 8. Lá embaixo deu menos 14, trocou o sinal, o quê? Mais 14. Professor, por que isso? É exatamente a regra lá do Sarros ou Sarri, que nada mais é do que a diferença entre a soma dos produtos das diagonais principais com as diagonais secundárias. Então, se eu vou fazer uma diferença, se eu vou fazer uma subtração, então sempre será o oposto da segunda parte. O oposto da segunda parte nada mais é do que trocar o sinal. Então, sempre você troca o sinal da parte de cima. Da mesma forma, esse determinante, ele pode ser colocado também, aquilo você, quando você for na internet, quando você for ver outro professor, ele, às vezes ele coloca esse determinante na parte vertical, na posição vertical. Aí ele faz a mesma coisa e continua me dizendo que ele tem que trocar o sinal dos outros lá. Eu ainda prefiro colocar na horizontal. Então, nas diagonais principais, você mantém o resultado. Nas diagonais secundárias, você troca o sinal. Aí agora é conhecimento matemático. Você pode resolver isso aí da sua maneira. Você pode fazer de 2 em 2, você pode agrupar os valores negativos e depois agrupar os valores positivos. Aquilo que você aprendeu lá no seu 7º ano, aí você trabalha aqui. Eu vou agrupar os valores positivos. Então, fica 28 mais 6 mais 14. E os valores negativos, menos 16, menos 24 e menos 8. Aí também vai ficar a seu critério como você vai resolver. 28 mais 6 mais 14, 48. Menos 16 com menos 24 com menos 8, menos 48. Ó, observe que vai ficar 48 menos 48, então D é igual a 0. O D sendo 0, significa que os pontos estão o quê? Alinhados. Tá? Então, observem que nada mais é do que conhecimento básico com relação às operações que a gente já trabalhou, ou então que vocês já estudaram em anos anteriores aí. Está dizendo no terceiro exemplo, determine o valor de M de modo que os pontos A, menos 2 e 7, B, M e menos 11 e C, 1 e menos 2, pertençam a uma mesma reta. Então, ele já está dizendo que esses 3 pontos estão pertencendo a uma mesma reta. Então, se a questão está dizendo isso, então significa que o determinante é igual a 0, certo? Então, se o determinante é igual a 0, nós vamos partir da resolução.
Então, tá aí. Determinante é XA, YA, XB, YB, e assim por diante. Substituindo os valores. Menos 2 e 7, M e menos 11, 1 e menos 2, repete a primeira. Fazendo as multiplicações das diagonais principais. Menos 2 vezes o menos 11. Multiplicação de números inteiros de sinais iguais vai dar positivo, então vai ficar 22. Menos 2 vezes o M, menos 2M. 1 vezes o 7, 1. Agora, as secundárias. 7 vezes M. 7M. Menos 11 vezes 1. Menos 11. Menos 2 vezes o menos 2. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Correto? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não tem dúvida. Não, né? Então, pronto. Então, vamos lá. Como nós já sabemos que o determinante, então está aí o determinante. 22, parte vermelha. 22 menos 2M mais 7. Parte verde são das secundárias, então troca o sinal. Lá aparece 7M, então vem menos 7M. Lá aparece menos 11, então vem mais 11. Lá aparece 4, então vem menos o que? 4. Como eles estão alinhados, como eles pertencem à mesma reta, então eu digo que o D é igual a 0. Então, igualei a 0, certo? E eu já agrupei os termos semelhantes. Menos 2M com menos 7M. Mais 22, mais 7, mais 11, menos 4. De novo, conhecimento matemático é resolver essa equação. Resolvendo essa equação, menos 2M com menos 7M, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 9M. 22 mais 7, 29. 29 mais 11, 40. E 40 menos 4, 36. Então, observe que eu tenho uma equação do primeiro grau, você resolve da maneira que você preferir. Eu prefiro logo trocar o 9M de membro. Como ele está subtraindo, ele troca de membro somando. E como só tem o zero do outro lado, vai ficar 0 mais 9M, que fica mesmo 9M, eu não preciso colocar. Então, 9M é igual a 36. Eu quero calcular o M, o 9 está multiplicando, troca de membro, dividindo. E 36 dividido por 9 é igual a 4. Os pontos 0 e 8, 3 e 1 e 1 e Y do plano são colineares. Olha, ele só mudou a forma de escrita. Agora ele está falando que são colineares. O valor de Y é igual a. Então, se ele está dizendo que são colineares, então o meu determinante é igual a 0. Olha aí como se tornam algo já repetitivo. Certo? Então, não tem dificuldade nenhuma, é só você praticar, a técnica vai sair rápido. Só se preocupem, tá, com aquele conhecimento básico, essa onda dos sinais aí, que é geralmente aí que o aluno erra. Então, fica 0 e 8, 3 e 1, 1 e Y. E repete o primeiro 0 e 8. Multiplicando as diagonais principais. 0 vezes 1, 0. 3 vezes Y, 3Y. 1 vezes 8, 8. As secundárias. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 1, 1. Y vezes 0, 0. Passando para o determinante. Determinante vai ser 0 mais 3y mais 8. Aí, ó, lembra que as verdes, as que estão em cima, troca o sinal.
menos 24, menos 1, menos 0, que não vai influenciar nessa situação. Como eles são colineares, então nosso determinante é igual a 0. Então vai ficar 0 igual a 3y, eu já fiz essa conta toda aí. 8 menos 24 menos 1 vai dar menos 17. Por que menos 17, professor? É só você observar. Você pode trabalhar menos 24 com menos 1. Vai dar menos 25. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 25. Menos 25 mais 8. Sinais são diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtraindo 25 por 8 vai dar 17. Qual é o sinal do maior? É o do 25. Então, menos 17. Troca de membro, o menos 17 fica 17, igual a 3y. Troca de membro, o 3, ou então inverte a equação, aquilo que eu falei para vocês, agora dessa vez eu preferi trocar, aí não tem problema. Troca de membro, o 3, vai ficar 17 sobre 3. Aqui eu vou abrir um parêntese. Bem, se fosse uma questão para você marcar a alternativa correta, poderia estar essa resposta lá, 17 sobre 3, e você marca. Se não tivesse essa resposta, poderia estar essa dízima periódica. Quando você for resolver 17 dividido por 3, vai observar que vai dar 5,66666, que é uma dízima periódica. Poderia aparecer isso lá? Poderia também. Ou então poderia aparecer de você aproximar. M é aproximadamente o quê? 5,7. Por que 5,7, professor? É o que nós chamamos de critério de aproximação. Eu quero aproximar até uma casa decimal, ó, eu quero aproximar até uma casa decimal, eu tenho que observar quem é que vem depois. Ó, uma casa decimal é esse 6 aqui. Mas quem vem depois dele é esse 6 aqui. Então, esse 6 é maior do que 5. Sempre você vai fazer uma referência entre os 5. Se esse número aqui é maior do que 5, então esse algarismo vai aumentar uma casa. Você elimina todos os demais e aumenta uma casa no último, que você quer aproximar. Então, 6 mais 1, 7. Então, ficará 5,7. Observe que tem uma casa decimal aqui, você não coloca mais as reticências, você não coloca mais isso aí. É só como lembrar para uma forma de lembrar para vocês dízima periódica e números decimais, tá?